Então, se você tem Deus existe, o mal existe, não existe uma contradição explícita nesses dois enunciados, ok? Então, por isso, o Plantinga vai dar vários motivos ainda para desenvolver esse argumento, dizendo que é logicamente possível Deus e o mal coexistirem. Agora, essa é uma resposta intelectual, filosófica. Agora, uma outra coisa que eu acrescentaria para o problema do mal é aquilo que eu comentei logo na abertura. Às vezes a gente se perde também explicando os motivos do mal para um ateu e tudo mais, justificando por que Deus e o mal podem coexistir, mas a gente esquece de questionar os próprios pressupostos do ateu. Porque na cosmovisão ateísta o mal é uma ilusão. Agora, se tudo é um conglomerado de matéria, mais acaso, por que o mal existe? O mal não tem sentido, o mal é uma construção da sua mente. Faz sentido você dizer, por exemplo, que a gravidade é má? É claro que não. Quando um leão mata uma zebra, você fala que o leão é mau porque matou uma zebra? O leão não assassina uma zebra, certo? Então agora, se na natureza não existe certo e errado, não existe bem e mal, por que você vai falar que existe o mal então, para você? Entende? É uma incoerência. Então você precisa demonstrar para o ateu que na cosmovisão ateísta o mal é uma ilusão, e ele precisa compreender isso. Então não faz sentido ele questionar o mal, se na cosmovisão dele não existe. Na verdade, o mal prova a existência de Deus. Essa é a ironia. Porque para você dizer que existe o mal, é porque você sabe que existe o bem. Senão você não saberia o que é o mal, correto? Agora, de onde vem esse padrão moral, então, de certo e errado, bem e mal? Só vem de Deus. Então, curiosamente, o mal acaba sendo uma evidência de que Deus existe. Esse é o pulo do gato para o ateu, certo? Agora, mais importante do que tudo isso é o problema emocional. E a resposta para o problema emocional é Jesus Cristo, é a cruz. Nós não temos um Deus que é alheio às nossas dores, que é aos nossos sofrimentos também. Nós temos um Deus que encarnou, que veio a esse mundo e sofreu na pele, que mostrou na cruz a resposta para o problema do mal. Então, quando nós estamos... Na verdade, isso é um escândalo para as outras religiões. Quem pode dizer que Deus veio a esse mundo e encarnou? Isso é um escândalo para as religiões. Se você dizer isso no islamismo, isso é o maior pecado que você pode cometer. Então nós temos um Deus que se importa conosco. E a maior resposta para o problema do mal é a cruz de Cristo. Basicamente isso. Eu gosto muito daquela analogia, né, que diz que o escuro existe, a escuridão existe. Ela não existe. A escuridão é a ausência de luz. Então o mal é a ausência de Deus. Outra analogia muito interessante que eu gosto assim, né, é que Deus se afastou do homem. E a luz se afastando, né? Mas é por isso que a gente vê a maldade do homem do mundo. Mas ele se afastou de uma posição em que o homem pode perceber ainda os benefícios de estar na sua presença e os males causados pelo esse afastamento de Deus. Então Deus, ele calibrou isso de uma forma muito fina, né? Porque a gente não é destruído totalmente, não somos aniquilados totalmente pela ausência de Deus. Então Deus se afasta, a ausência de luz, que é o mal que a gente vê, mas ele ainda mantém-se a uma posição suficiente para a gente perceber as consequências do nosso afastamento dele e os benefícios da nossa aproximação dele. Tem duas perguntas aqui a respeito da atuação da igreja, a apologética atuação da igreja. Tem um amigo que toda vez que falo de Jesus para ele rebate falando sobre religião e igreja, diz que não há lógica na fé cristã. Como mostrar a lógica do evangelho para ele? E outra pergunta é, quais argumentos podem ser tecidos para separar a existência de Deus, a efetividade do evangelho de Jesus Cristo, da ação da igreja como instituição ao longo da história? Aí ele continua, o sistema capitalista é apresentado na universidade tomando por base de sustentação a filosofia protestante. Atribui-se ao sistema capitalista o caos atual da sociedade globalizada que incentiva a acumulação de capital. E é desconcertante atribuir a esse sistema uma base protestante. Como dialogar com essa questão? Então, de um lado, os pecados e problemas que a igreja causa ao longo da história, e um dos exemplos disso seria o capitalismo que teria sido apoiado pela teologia protestante.
Qual é a pergunta? Porque eu não peguei. O texto está muito bom da ética protestante e tal. Isso, Fantástico, bem escrito, mas qual é a pergunta? Um diz, né, que toda vez que ele vai falar sobre Jesus para o colega dele, ele rebate falando de religião e da igreja. E o outro diz, quais argumentos podem ter tecidos para separar a existência de Deus e o Evangelho da ação da igreja como instituição ao longo da história? A igreja não significa Deus, né? Isso é muito importante a gente trabalhar. A igreja não significa também reino de Deus. A igreja atribuiu sobre si a nossa tradição católica, ele foi atribuindo sobre si o conceito de que fora da igreja não há salvação, né? Essa ideia de que a igreja representa a salvação, de que a igreja representa a luz, do reino de luz e de verdade, que depois nós criamos também, como o Jonas falou ontem. Mas é importante diferenciar a ação que está sujeita a erros da igreja da pessoa de Jesus Cristo, que é perfeita, que é plena, que está acima de tudo, que está acima de toda a verdade. Infelizmente, toda a igreja tem os seus defeitos e toda instituição vai ter as suas falhas e os seus defeitos, até porque ela é composta de seres defeituosos, né? Que somos nós, pecadores, totalmente falhos. Então isso é muito, eu entendo que é uma pergunta complexa, mas é simples pelo seguinte fato, de que igreja, instituição, é uma coisa. Igreja no sentido de igreja universal, ou a Assembleia dos Santos, ou a Congregação dos Santos, ou aqueles que se chamam igreja porque são salvos por Jesus Cristo, igreja nesse sentido espiritual é outra coisa, que é o sentido teológico da questão. E igreja não é igual a reino, não é igual a pessoa de Jesus. Nós precisamos diferenciar isso para essas pessoas que nos questionam sobre a falibilidade da instituição chamada igreja. A gente fala, olha, isso, o que a gente vê, ou a igreja, ou a falha da instituição, não representa o reino de Deus, ou não representa a pessoa de Jesus Cristo. Mas aí a pessoa pode perguntar assim, então para que tem igreja? Né? Por que vocês se reúnem em igreja, já que isso não é necessário, ou já que isso não representa igreja? E você vai falar, olha, nós nos reunimos como igreja porque nós estamos no mundo sujeitos às suas leis humanas, e nós precisamos ter uma organização, nós precisamos ter um estatuto, nós precisamos ter um regulamento interno, nós precisamos ter formas de organização, e as próprias escrituras definiram, através dos dons ministeriais, posições de liderança sobre a igreja, e a forma como essa igreja se organizar e se reunir. Mas a questão de existir a organização humana não pode ser confundida com o conceito espiritual da ideia de igreja, né? Acho que isso é importante a gente trabalhar. É importante também a gente notar que o cristianismo não é uma religião, como as pessoas entendem religião, né? Acho que é fácil desconstruir essa tese, porque a pessoa que vai falar de religião, ela pensa num sistema de normas, procedimentos e obras que as pessoas precisam fazer para ser salvas. Então ele tem lá um monte de coisa, e a gente sabe que não é isso. O cristianismo é único, porque a única coisa que você tem que fazer é crer em Cristo. As obras não salvam, é pela fé. É única. Então o cristianismo é anti-religião, não é uma religião, é uma coisa única. Então se destrói nesse sentido. E o capitalismo, Cristo falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que ele disse? Ele não se posiciona em nenhum sistema, absolutamente, não. Ele fala, olha, dê a César o que é de César, o que você entende que é de César, dê a César, o que entende que é de Deus. Então há uma desconstrução também em relação ao capitalismo ou outro qualquer tipo de sistema econômico criado pelo homem, por Cristo. Eu entendo assim. Temos muitas perguntas ainda, né? Pouco tempo, e eu vou pedir então agora para fazer tipo um bate-bola, um ping-pong, tentar cada um responder uma pergunta da maneira mais ágil que for possível, né? Vamos tentar aí responder todas, não sei se vamos conseguir, tá? Como anunciar o cristianismo para pessoas no ambiente acadêmico como verdade, se existem pessoas de outras religiões não cristãs no mesmo ambiente
que demonstram mais amor e humildade do que os cristãos universitários deste mesmo ambiente. Bom, gente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu acho que isso é uma questão de vida com Deus. É uma intimidade que você tem que desenvolver com Deus para você refletir isso no ambiente que você está inserido. Na verdade, o que conta mais, os argumentos são importantes, uma apologética racional é legal, eu gosto bastante, mas também nós não devemos desenvolver simplesmente argumentos. Nós temos que assumir uma apologética encarnacional. Nós temos que encarnar o cristianismo nas nossas vidas. E Cristo deve ser refletido no ambiente universitário. Então eu acho que a maneira de nós desenvolvermos uma apologética, antes de a gente estudar a apologética e sair no ambiente universitário, jogando e lançando argumentos à torta e à direita, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, porque senão não tem sentido nenhum. Certo? Então acho que é isso. É a autoaniquilação de si mesmo. Então, você tem que ter credibilidade. E a sua vida tem que refletir o que você fala. Eu concordo plenamente. Os seus argumentos, por melhor que possam ser, vão ruir se você não tiver se a tua vida não demonstrar o que você está falando. Não há dúvida nenhuma disso. Então é uma junção de coisas, né? Tem que ser um servo leal, firme e fiel a Deus, demonstrar através das suas atitudes. Agora, isso é suficiente? Às vezes não. Aí você vai ter que lançar a mão vencer a barreira racional. Mas às vezes você vence a barreira racional e você mesmo se autodestrói aí depois não vai para frente. Então é a conjunção do que nós estamos falando aqui, tá? Enfoques diferentes, mas levam no mesmo sentido. É aquele relacionamento que você tem com Deus. Porque às vezes as pessoas perguntam, Marcos, mas quem é esse cara? Aí eu falo, é um sujeito que eu conheço muito bem. Conheço não só de ouvir falar, mas com ele andar. É um sujeito que eu chamo de pai e falo com ele diretamente. É isso que você tem que demonstrar na sua vida, né? Essa relação pessoal com esse ser. Porque só um ser imaginário tudo não vai resolver, tá bom? Eu estou até agora pensando na pergunta da ética protestante e o espírito capitalista, que eu queria responder algo à altura dessa pergunta, né? Mas eu estava pensando em muitas coisas aqui sobre o calvinismo, sobre Agostinho, Cidade de Deus, Cidade dos Homens e tal. Tem muita coisa essa pergunta, continuar estudando sobre isso, ler direito, porque isso foi baseado com base em Calvino, né? Então entender como Calvino pensava sobre política, sobre cidadania, entender como Agostinho pensava sobre isso, e depois ler Paul Freston e ler Robson Cavalcante. Acho que vai te ajudar bastante. Fui informado aqui que o nosso tempo acabou. Infelizmente não vai dar para ter. Tem muita pergunta boa aqui, tem muitos temas polêmicos, muita coisa quente aqui. Eu posso depois passar